Louvado seja Deus! Tem que ensinar seus filhos, viu, de mundo espiritual. Coisa linda. Eu falei pra ele, você tem que ceiar com a mãe. Minha pastora já tá aí? Pode dar sim. Quando a criança entende a obra da cruz, pode. A ceia é o caráter de Cristo, é o DNA de Cristo. Quem não toma ceia não é do reino do céu. Tá aí em João. Pode dar sim. Pietro entende a obra da cruz, ele sabe por que Jesus veio, ele entende de mundo espiritual. Eu ativei no espírito dele. Então não tem problema nenhum ele ceiar, não vejo problema nenhum. Shalom, deixa eu ver se minha pastora já tá na live. Hoje a gente vai ter uma participação especial da minha bispa. Em nome de Jesus, ela vai entrar no finalzinho. Hoje nós temos um tema polêmico, mas eu quero trazer na palavra algo que vai esquentar seu coração. Quero saber aqui quem é pastora. Tem pastora aqui comigo hoje na live? Tem pastora comigo aqui hoje? Pastora, bispa, apóstola. Tem alguém aqui com patente? Missionária? Me diz aqui se tem alguém com patente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pode ceiar de jejum, não tem problema nenhum. Nenhum, tá? Quem não é casado pode ceiar? Olha, eu vou explicar do casamento como eu aprendi. Tem pessoas que têm, missionária, ótimo, quero que vocês fiquem aí. Diaconisa, patente também, pode ficar. Apóstola, perfeito. Minha voz tá ruim para vocês? Então, ultimamente, essa ferramenta aqui do Instagram, ela não tá sendo boa para quem faz live, viu, gente? Alguns sai bom, outros não sai. É porque como hoje eu ia, trazer a minha bispa, teria que ser realmente por aqui, porque eu vou mandar o convite para ela. Porque se eu fizesse pelo grupo Zoom, culto, muitos não conseguem entrar, tá? Por isso que eu tô fazendo por aqui, mas muitas pessoas estão reclamando mesmo, até que não entrega. Tem pessoas que falam, pastora, eu nem sabia que você estava online. Quem puder encaminhar, avisar um pro outro, tá? Eu fiz o cabelo, queridos. Eu arrumei o cabelo. Diaconisa é serviço na igreja, tá? Diaconisa é um dom de serviço, tá? Pode ficar também, vai ter muita coisa aqui para você entender. Quero trazer no profundo. Tá? Quem tiver aí do meu ministério, que vocês puderem ajudar, que tem pessoas que falam que tá travando, fala entra e sai, por favor, tá? Então, como eu disse, se você é casada, vou dar um exemplo, 10 anos com uma pessoa, vou falar até de mulher aqui, a mulher é casada há 10 anos, e o marido não quer casar no papel, ele tem uma resistência, ele que bloqueia, por que você não pode ceiar? Se você não adultera, você não tem portas abertas, eu acredito que pode sim ceiar. Você entende a obra da cruz, você está alinhada com as coisas do céu, tá? Não tem problema nenhum. Minha pastora já entrou, louvado seja Deus. Pastora, eu vou começar quando eu tiver já dando sequência aqui no que eu quero entregar, eu vou falar, pastora, a senhora fala um oi aqui, aí eu vou chamar a senhora, tá? Vamos lá? Em nome de Jesus, o pessoal vai entrar, separa a sua ceia. A minha já tá aqui, ó. No final a gente vai ceiar. Então não vejo problema nenhum. Agora a diferença é quando você tá casada e você que não quer assinar o papel. Aí não tem como mesmo, tá, queridos? Não tem como mesmo. Agora eu acredito que a outra pessoa, quando ela tá bloqueando algo na sua vida, salvação individual, então não vejo problema nenhum de ceiar. Inclusive sobre o batismo. Não vejo problema nenhum, tá? Não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala que você precisa ser casada no papel, esses questionamentos igual discipulado dentro das igrejas, não tem. Se alguém tiver e me mostrar, eu vou mudar minha forma de pensar. Beber vinho não é pecado, mas também não tem autoridade sobre demônio, tá? Beber vinho não é pecado, não é isso que vai te levar pro céu. Não vai te levar pro inferno, mas não vai ter autoridade sobre demônio. Na hora que você se encontrar de linha de frente com o Zé Pilintra, ele te derruba porque você abriu legalidade, tá? Então, nós que tratamos com o mundo espiritual, nós temos que ser kadosh. Nós precisamos ser separados, tá?
E se você ainda gosta de tomar um vinho, precisa de libertação. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Vamos começar? O pessoal tá entrando. Eu amei essa garrafa. Vocês sabem que eu gosto disso. Vocês me mandam lá no meu Instagram, vocês me mandam até no WhatsApp mostrando o Snoopy. É a minha criancinha ativada. Vocês vão ver essa live de hoje. Essa live de hoje, se Deus permitir, a gente conduzir tudo certo, eu vou subir pro YouTube, tá? Prepara seu caderno. Prepara seu caderno que o estudioso, ó. O estudioso, ele tem caderno anotado. Só tem autoridade para expulsar demônio de patente alta quem tem brecha fechada, como eu falei. O que expulsa o demônio não é você, é o nome de Jesus. Mas tem legião de demônios que talvez você fique horas e eles te acusem, né? Fica ali um tempo mais manifestado porque não tem autoridade, tá? Nome de Jesus, o pessoal vai chegando, depois eu vou fazer foto para vocês me printar. Você viu que eu tenho até a agenda do Snoopy, eu sou apaixonada nele. Sou apaixonada, eu tenho até roupa dele. Quando eu ando na rua que eu vejo ele, eu fico igual uma criancinha feliz. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos começar, eu vou orar no final, tá? Vou orar no final, minha pastora vai orar também. Em nome de Jesus, hoje nós vamos começar o culto aqui pelo Instagram. E o tema é um tema polêmico, é um tema desafiador, né? E eu quero, em nome de Jesus, trazer algo para o seu espírito. Quase agora eu estava estudando sobre o ladrão da cruz, Deus desceu vários códigos. Amanhã eu vou entregar no Batalha Espiritual. Lembra, ó, não deixa, outro recadinho para me entrar já no culto. Não deixa para fazer sua inscrição amanhã em cima da hora que você vai ficar de fora, tá? Os telefones estão congestionados e hoje eu já tentei responder algumas pessoas ajudando meu filho, que ele responde junto com a Janaína. Então, em nome de Jesus, não deixa para a última hora. Vou entregar coisas além, tá? Do seminário que tem lá na apostila, que eu já aprendi nessa caminhada, em nome de Jesus, tá? Janaína, coloca o telefone, por favor, se a Janaína estiver aqui na live, não sei se ela tá, eu já tinha um compromisso na rua, não sei se ela vai estar, mas se ela puder, coloca aqui o telefone, em nome de Jesus, para você estar comprando o seminário. Vamos começar em nome de Jesus, tô com a minha Bíblia de estudo aqui, para a gente entender sobre o pastorado feminino, tá? Vamos começar? Vamos entrar no tema agora, a gente vai entrar no culto em nome de Jesus, depois a gente fala mais de seminário, tá, gente? Por favor, deixa o seminário agora de lado, vamos focar na palavra, tem algo aqui que Deus vai falar no seu coração. Muitas pessoas, como eu falei, com muitos questionamentos, muitas dúvidas, então vamos trazer na palavra, no final minha pastora vai entrar, vocês vão conhecer ela, vai ser lindo, lindo, lindo. Vamos lá? Quem puder, coloca uma base bíblica para mim, por favor. 1 Coríntios 11. Vamos em 1 Coríntios 11, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá, deixa eu anotar aqui o telefone deixa eu fixar aqui, ó. Pronto, fixei aqui. Obrigado, Mica. Micaela lá de Portugal, minha obreira amada. Ela vai ministrar no Yom Kippur, tava já estudando. Vamos lá, em nome de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12. Eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus, tá? Nesse capítulo de 1 Coríntios 11, tá falando como as mulheres devem se apresentar na igreja. E tem muitas pessoas que chegam com muitas dúvidas, muitos questionamentos. Pastora, tem muitos versículos na palavra que manda a mulher ficar calada, que a mulher não pode ensinar, como a mulher deve se portar. E eu já falei para vocês, não fica fixado só no versículo, leia o contexto, porque a Bíblia traz contextos.
Então, eu quero trazer aqui para você entender, ó. Aqui em 1 Coríntios, no 11, o que Paulo está relatando? Ele está trazendo aos coríntios que ele não aprovava as traduções, as tradições gregas, os costumes existentes naquele tempo, tá? Paulo, ele exorta, ele não gosta, então ele vem falando assim, ó, é um simbolismo de vocês, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, tá? Porque aqui você vai ver que tá falando também de mulheres que precisam usar o véu, que muitas igrejas hoje, né, inclusive um dos ministérios mais relevantes, né, que é muito falado, é a Congregação Cristã do Brasil, que eles usam o véu, eles têm essa doutrina do homem, não é doutrina de Cristo, e essa doutrina do véu, queridos, ela vem de uma cultura daquela época, tinha que separar as mulheres para saber quem era de Deus e quem era do mundo, então é uma doutrina do homem, tá? E aqui, Paulo, ele tá trazendo esse simbolismo, ele tá falando de como as mulheres devem se comportar na igreja, e aqui está revelando o homem e a mulher ser iguais ao Senhor. Se você entender aqui, Paulo está dizendo que os dois são iguais, tá? Homem e mulher são iguais, com funções diferentes, mas aos olhos de Deus, como eu já te expliquei, Deus não vê sexo, Deus não vê... isso aqui Deus não vê, ele vê uma casa, ele vê uma alma, então ele não vê sexo, tá? Pastora, onde que está isso na Bíblia? Abra, por favor, Gálatas 3:28. Vamos caminhar um pouquinho aqui para entender o coração de Deus. Gálatas 3:28. Deixa eu achar aqui. Essa Bíblia, eu estou começando a estudar ela, eu gosto de Bíblia marcada. Bíblia marcada você não se perde. Bíblia nova Vamos achar aqui, tenha paciência. Aonde está Gálatas? Espera aí que eu vou achar. Gálatas, está depois de Coríntios. Tem problema nenhum, a gente acha. Tenha paciência. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 diz assim: nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho e nem fêmea, pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Então aqui eu estou te provando com clareza nas escrituras, na carta aos Gálatas, que Deus, ele não vê homem e mulher, nem macho e fêmea, ele vê uma alma. A Bíblia está dizendo, todos vocês, na presença de Jesus Cristo, são igual a um. Então eu quero que você comece a desconstruir isso do seu coração, tá? Homem tem uma função diferente da mulher. Homem tem força, a mulher gera, né? Homem é o cabeça, a mulher é a que cuida, é a que zela, funções diferentes, mas aos olhos de Deus, ele está olhando quem está posicionado. Tem casas que o marido está caído, o sacerdote está dormindo espiritualmente, mas a mulher já está ativada. Então você acha que Deus está olhando para a terra e ele quer que você que está ativada espiritualmente continue dormindo igual o seu marido está? Ou ao contrário, eu vou falar de mulher porque é o tema da noite. Então a mulher se levantou, a mulher está estudando, a mulher aprendeu, a mulher está ali firme na presença do Senhor, mas o marido está dormindo espiritualmente, tem práticas que desagradam a Deus. Aí Deus vai olhar e vai falar assim, ó, fica aí também na podridão do pecado, não se levanta na minha presença, porque você não pode, porque o marido está caído. Não existe isso. Deus, ele quer um coração disponível. Deus quer uma pessoa disponível para chegar numa casa inteira. Então coloque isso no seu coração, que para Deus, homem e mulher, macho e fêmea, é igual aos olhos dele, tá? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos em Pedro 3:7. Vamos lá em Pedro. 1 Pedro, tá? 1 Pedro 3:7. Nome de Jesus. Louvado seja Deus. Primeira carta de Pedro 3:7 diz assim: igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça, da vida, para que não seja impedida suas orações. Aqui Pedro está dizendo, quando o marido maltrata a mulher, quando o marido
é narcisista, quando o marido tem leviatã, quando o marido é soberbo, orgulhoso, proíbe a mulher de ir para a igreja, proíbe a mulher de orar, fica ali maltratando a mulher, o próprio Deus está dizendo aqui, ó, as suas orações não são ouvidas. Eu não vou ouvir suas orações, porque a mulher é um vaso frágil. Aos olhos de Deus nós somos iguais, mas ele vê aqui na terra que nós somos frágeis, temos que ser cuidadas. Você vai ver que o mandamento que Deus deixa, né, a ordem, é que o homem ame a mulher. Ele não está falando que a mulher ame o homem, é o homem amar a mulher. Por quê? Porque a mulher ela já tem isso muito fácil. A mulher, quando ela é cuidada, quando ela tem o melhor, né, dessa terra que o marido proporciona para ela, tô falando de sentimento, é automático ela retribuir. Então Deus ele dá um mandamento para o homem, tá? Uma lei para o homem. Ame a sua mulher. Não é a mulher amar o homem. Você pode ler que você não acha isso que eu tô te falando. Você não vai achar. O mandamento é o homem amar a mulher. E aqui em 1 Pedro, Jesus diz que o marido macho, ele cuide bem da esposa, que senão suas orações não são respondidas. Então, você que está passando por um problema dentro da sua casa, isso é uma arma de batalha espiritual, tá? Porque quando nós somos machucadas com palavras, com atitudes, eu abro um tribunal na presença de Deus, porque eu sou uma carne com Ele, e quando Ele está me maltratando com olhar, com palavra, com algo assim que me impeça de fazer algo para Deus, eu entro no tribunal, me apresento e falo, Senhor, mediante a Tua palavra, onde diz em Pedro, eu estou agora abrindo uma procuração, que eu estou sendo machucada, perseguida, então que o Senhor bloqueie as orações. Isso não é oração de feiticeiro não, tá? Está dentro da palavra. Está escrito aqui, ó. Cuide bem da sua mulher para que as suas orações não sejam interrompidas. Então isso aqui não é oração de feiticeiro. Isso é arma de batalha espiritual. Quando as orações são bloqueadas, as coisas começam a acontecer diferente dentro da sua casa. Deus vai mudando uma rota. Deus vai trazendo pela dor. Porque ele está vendo que a pessoa está ali como opositor. A pessoa está ali, muitas vezes, bloqueando o chamado de alguém. Bloqueando a pessoa de fazer alguma coisa. Então, isso é arma de batalha espiritual, tá? Em nome de Jesus. Pode abrir tribunal, sim. Mica, fala um oi comigo aqui que eu quero te pôr de moderadora, que pediu aqui, por favor. Em nome de Jesus. Deixa a Micaela falar, vou pôr ela de moderadora, porque às vezes precisa, porque entra alguém. Pronto, coloquei de moderadora. Se você vê algum comentário desagradável, alguma coisa, você bloqueia, por favor, tá, Mica? Vamos caminhar mais um pouquinho, em nome de Jesus. Vamos agora em 1 Coríntios 14, 34. 1 Coríntios 14, 34. Vamos lá. Primeira Coríntios 14, 34. A Bíblia diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Esse versículo, queridos, esse versículo aqui, os religiosos, eles pegam isso para oprimir as mulheres. E agora a gente vai ler na hebraica o que está dizendo nesse versículo para você desconstruir isso no seu coração, tá? Aqui em 1 Coríntios 34, a Bíblia diz assim, ó, a palavra falar deve ser interpretada como proferir sons incoerentes e não respondidos pelos outros. Paulo manda que estejam caladas para advertir uma pessoa que fala em línguas estranhas e não tem intérprete, tá? Nesse contexto aqui, para você entender, quando Paulo fala que as mulheres estejam caladas, é que estava todo mundo falando em línguas estranhas, e um falava, o outro começava, ficava aquela desordem na igreja, e ele fala assim, ó, para as mulheres se calar. Você sabe que mulher fala muito mais que homem. Isso aqui a gente nem se discute. Queridos, está mudo para vocês? O que está acontecendo? Em nome de Jesus, não é possível. Tá bom para vocês?
É algumas casas que fica mudo, algumas casas que fica mudo. Entre e sai de novo. A próxima live vai ser pelo YouTube, eu não vou fazer mais por aqui, tá? Vai ser pelo YouTube, aqui não tá bom, tá todo mundo reclamando desde a live passada que o pessoal tá reclamando muito, tá? Mas se ficar mudo, entre e sai que volta, tá? Para não perder o foco aqui do estudo. Vamos lá, ó. Então, aqui nesse contexto, as mulheres estavam falando em línguas estranhas. E uma começava, a outra começava. E a Bíblia é muito clara, lá em 1 Coríntios 14, 27, que quando Paulo diz que se tem uma pessoa que está falando em línguas, que tenha um intérprete ali para falar. Essa bagunça que você vê na igreja hoje está fora da Bíblia. Quando uma irmã começa a falar em línguas, não tem intérprete, daqui a pouco começa outra pessoa a falar e outra pessoa, e um quer aparecer mais que o outro. A Bíblia diz assim, ó, quando um fala, o outro se cala. E se não tiver intérprete na igreja, fique falando em mistério sozinha. Fica se edificando sozinha. Porque o que adianta você falar em mistério se não tem ninguém? Você vai ficar falando em mistério se não tem um intérprete? Se é código do céu? Se alguém precisa entender o que você está falando? Então não tem sentido. Então aqui, ó, Paulo está dando uma exortação sobre as línguas estranhas que as mulheres estavam falando. Olha o contexto da hebraica, o que diz, ó. A palavra falar deve ser interpretada com significado, proferir sons que são incoerentes e não correspondidos pelos outros. Parar de molestar uma pessoa que fala em línguas estranhas sem intérprete. O que Paulo quer dizer é que somente uma pessoa deve falar por vez, pois se falar todo mundo ao mesmo tempo, vai ter confusão dentro da igreja, dentro de casa, em qualquer lugar para você entender. A expressão esteja calada é então qualificada para a mulher, porque as mulheres estavam falando muito dentro da igreja. E quem que é, queridos, o cabeça numa casa, como a gente já aprendeu? É o marido. Então ele vai exortar que as mulheres fiquem caladas, mas ele quer que o marido fale para ela, olha, segura um pouquinho aí. Fica calada, tá tendo confusão. Ele tá ensinando as mulheres a ter educação, ter ordem na igreja. Não é que ela não pode orar, não pode profetizar. Eu vou te mostrar na palavra, a gente vai caminhar para você entender, tá? Então aqui, ó, Paulo diz que só uma pessoa pode falar por vez, senão vai ter confusão, tá? Aqui a questão não é homem e mulher, querido. Não é homem versus mulher igual as pessoas pregam. Mas sim, confusão versus ordem. Estava tendo confusão e Paulo quer colocar ordem na igreja. Está tendo bagunça. A casa do Senhor é casa para ter bagunça, é casa para ter ordem. E um pouquinho antes, na carta aos Coríntios, se você voltar 2 páginas, está explicando. Quando um fala, o outro se cala e tem que ter um intérprete. Então, essa bagunça que está acontecendo nas igrejas, você já vê que não tem o Espírito Santo. Vamos ser sinceros, lê as escrituras para você entender. Levantou alguém em línguas estranhas, tem que ter um intérprete. Não tem sentido. Ou se a própria pessoa estiver falando em mistério e ela também tiver o dom de interpretar e quando ela falar, ela traduzir. Porque não faz sentido ficar só escutando línguas estranhas. Paulo diz, então fica calado e se edifica. Então nós precisamos entender disso também, tá? Olha só, vamos caminhar mais um pouquinho. A palavra grega, vamos para o grego para você entender. A palavra grega, kinaikes ou guiné. Palavra kinaikes ou guiné. Não deve ser traduzida para mulher, para você entender, olha só. Ela não é aplicada para homem nem mulher, ela é aplicada para esposa. Então aqui não está falando de mulher ministrar na igreja, está falando de ordem de marido e mulher, está falando de colocar ordem. Tudo isso começa de casa. O homem tem que ensinar a mulher dentro de casa, como ela se porta, como ela fala, como ela tem que ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, quero que você entenda. Essa palavra guiné, quando a gente estuda no hebraico, muda todo um contexto. Então, essas coisas que as pessoas vêm trazendo, bandeiras levantadas, eu falei para você, se você não estudar, você vai viver enganada. O que liberta é a palavra, mas é a palavra revelada nos códigos, nas entrelinhas. Senão, uma pessoa, você está na igreja, alguém prega isso, mas não lê um contexto, você fica amarrada. Você fica no cativeiro. Então a mulher não pode falar, então a mulher não pode orar, não pode profetizar, então a mulher não pode ser pastora. Isso não está na palavra. Eu não encontrei um versículo, uma passagem que diz que mulher não pode pastorear. Não tem, queridos. A gente vai caminhar e você vai entender. Então são bandeiras que foram levantadas,
tá? E eu vou te provar que tem nomes que hoje homens exercem que não tem na Bíblia. Isso que eu tô trazendo para você, poucas pessoas que eles têm peito de vir na internet. São temas que eles preferem que fique entre quatro paredes para você entender. Porque se fala de pastora, perde agenda. Se falar de rifa, perde agenda. Se fala de cantina, perde agenda. Tudo isso, o homem está montando um sistema que está fora da palavra. E quando você se adequa no sistema, você saiu do princípio que é a palavra, que é Deus. Então, tudo que estão estipulando hoje, com medo de perder agenda, dízimo, oferta. Porque se você pregar a verdade, se você falar não pode isso, não pode aquilo, tem pessoas que se doem. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que você tem que alimentar a alma. Fica anos preso em cativeiro porque alguém está alimentando a alma. E não pode. A alma não governa o espírito. Quem governa o espírito é Deus. É Deus, o espírito e você. A alma fica no lugar dela. Tá? A alma fica no lugar dela. A palavra em hebraico é guiné, tá? É que como não dá para me escrever aqui, guiné, a palavra em hebraica, tá? Então ela não é para ser aplicada para homem nem mulher. Ela serve para esposa, tá falando marido e esposa aqui, tá bom? Olha só. E aqui a mulher podia orar e profetizar, tá? Deixa eu ver se tá aqui atrás pra gente ver ainda em Coríntios, onde a gente tá lendo, ó. No 33 fala assim, ó, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não quer desordem na igreja, tá? Se Deus não quer desordem, por que tem pessoas trazendo coisas que tá fora da palavra para dentro da igreja? Porque em nome de Jesus está tendo confusão dentro da igreja. Sabe que não pode rifa, mas coloca rifa. Sabe que não pode cantina, mas coloca cantina, mas dá comida. É isso que eu sou a favor. Quer colocar comida? Coloca comida. Todo mundo vai lá e vai abençoar. Um dá um pão, dá salsicha, um dá batata palha, faz um cachorro quente, mas distribui para todo mundo comer. Não vender. Vender tá fora da palavra. Porque quando você vende um alimento dentro da casa do Senhor, muitas pessoas que estão indo ali para ouvir a palavra e tá levando 3 filhos, 4, que não tem nem como ofertar, as crianças saem com vontade de comer. E muitas vezes não tem dinheiro, sai com vergonha. Então no próximo culto nem vai. Deixa de ir para a igreja, ser abençoada com uma palavra, porque tem aquilo ali, oprime. Isso eu escutei muito no ministério. Então eu vou bater nessa tecla até onde Deus me levantar. Não pode rifa, não pode cantina, bazar na igreja, tá fora da palavra, tá? Isso daí tá tudo fora. Vamos continuar. Vamos lá em 1 Timóteo. Hoje o culto vai demorar umas 2 horas, vocês têm paciência. Tem muita coisa para passar. Vocês têm paciência hoje, hein? 1 Timóteo 2, do 10 ao 13. Bazar fora da igreja pode, fora. Faz lá na sua casa. Vai lá na sua casa e fala, o bazar é na minha casa. Eu vou vender as roupas, vou juntar o dinheiro e vou ofertar dentro da igreja. Na hora que passar a oferta, você fala aqui, Senhor, contribuir, tô dando para a obra. Não pode é vender, tá? Vamos lá. 1 Timóteo 2, do 10 ao 13. Vamos ler aqui, ó. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Olha o 12 e o 13. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva, tá? Olha isso aqui, agora eu quero que você entenda esse contexto que as pessoas passam também esse versículo de Timóteo, trazendo que Paulo está dizendo que não é permitido que a mulher ensine. Vamos desconstruir da sua mente. Quantas missionárias existem hoje no mundo? Que elas ensinam, elas fazem missão. E as igrejas concordam com o que elas fazem, ok? Vamos entender aqui, ó. 1 Timóteo, do 10 ao 13, olha o que tá falando. Tá falando aqui, queridos, da lei da criação. Não tá falando de igreja, para você entender novamente. Olha só. Aqui, ó, lá no 12 e no 13, tá falando assim, ó. Não permito, porém, que a mulher ensine,
Quando você vê essa palavra nem na Bíblia está falando nem use de autoridade, tá falando do marido, tá falando de casamento, não de igreja. Esse contexto aqui, queridos, está falando de marido e mulher dentro de casa. Cristo, ele é o centro, o marido cabeça, a mulher ajudadora, essa é a função. Então, dentro de casa, se uma mulher fala mais alto, se ela dá ordem, se ela que ensina, se ela que lidera, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, nós entendemos que a mulher é submissa. A mulher está abaixo do homem com toda certeza, porque é a lei da criação. Deus está claro, porque primeiro foi formada Adão, depois a Eva. Mas não é contexto para a igreja. Olha só. Vamos ver aqui, ó. A verdade é que no cristianismo as mulheres tornaram-se livres, iguais a seus esposos. Apesar disto, sempre havia o perigo de que elas levassem essa liberdade até dos limites de Deus que havia estabelecido. Quando Deus criou homem e mulher, tinha mulheres, queridos, que estavam passando à frente dos maridos, como eu falei, em casa. E Deus não gosta. Deus não gosta disso. Então aqui, quando tá falando assim, ó, que a mulher aprenda em silêncio, é uma ordem dentro de casa. A mulher tem que ouvir mais o marido e falar menos, tá? E quando tá falando aqui, ó, tá falando de casamento. Olha só. 1 Timóteo agora no 2 e no 10. No 2 e no 10, quando fala assim, ó. Mas convém às mulheres que fazem profissão a servir a Deus. O que é essa palavra profissão no hebraico? Profissão no hebraico é anunciar o reino, tá? A profissão divina é anunciar o reino. Onde está isso, pastora? Está em Marcos 16:15. E de pregar por todo o mundo e para toda criatura. Deus não está estabelecendo que você vai pregar só para mulher. Mulher só prega para mulher, homem só prega para homem. Não. Mulher prega para homem, prega para mulher. Homem prega para homem, prega para mulher. Então aqui tá falando, tá, da profissão de você pregar, servir a Deus, ensinar o verdadeiro evangelho, tá? Quando você vê essa palavra, ó, aprenda, igual Paulo tá dizendo aqui, ó, a mulher que aprenda, tem um código aqui que fala assim, ó, 31:29. Quando você vai para a hebraica, tá dizendo assim, ó, se torne uma discípula. Olha só, se torne uma discípula das escrituras. Eu vou te ensinar. E aqui, eu quero te entregar algo também. Aqui, Paulo, para quem é profético, entende que Paulo está dando uma visão muito mais avançada para você entender. Primeiro, ele está falando assim, ó. Nesse tempo aqui, as mulheres não podiam falar. As mulheres não podiam aprender, para você ter uma ideia. As mulheres não podiam sentar para estudar, não podiam ouvir. Os rabinos, eles tinham um grupo de 12 homens, só ensinava para homens, não podia ter mulher. Quando aquela mulher vai jogar o vaso de alabastro no pé de Jesus, ali quebrou vários protocolos, porque não podia de jeito nenhum entrar numa reunião. Jesus já vem quebrando o protocolo. Jesus não é exclusivista. Jesus ele vem quebrando vários paradigmas de homens pautados em religiosidade. E ali eu quero que você entenda, quando ele fala assim, que a mulher aprenda, é porque naquele tempo não podia estudar. Então Paulo está falando, olha, senta e ouve, aprende, fica em silêncio, escuta mais e fala menos. E quando ele fala aprenda, é porque nos dias de hoje a mulher, ele já tinha visão espiritual avançada. Ele sabia que as mulheres seriam usadas com um grande canal aqui na terra para levar a palavra, para muitas das vezes confrontar o sistema, como é um caso do que eu faço. Não aceito, não adianta vir com conversinha que eu não vou aceitar. Então assim, Paulo está dando um código espiritual para você entender. Não podia de jeito nenhum a mulher nem sequer falar, tá? E esse contexto aqui, quando você lê que fala sobre casamento, não é sobre igreja. Pessoas que pegam esse versículo sem contexto vira pretexto, tá? Então por isso você tem que aprender, porque talvez você tá dentro de uma igreja e alguém prega esse versículo e te prende no cativeiro. Te coloca lá no cativeiro. Então é muito bom você ter essa Bíblia hebraica, como eu já falei, que é uma Bíblia de estudo, que vai trazer um parâmetro diferente do que muitos ensinam por aí. Um ensino errado, tá? Vamos caminhar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 1 Timóteo 3. Em 1 Timóteo 3 é uma ordem aos homens. Olha só. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Aqui,
Paulo está dando uma ordem explicando como que vai ser os presbíteros, os diáconos, tá? E aqui ele está ensinando, mas não tem proibição para mulher, queridos. Ele está falando que o presbítero não pode ter 2 mulheres. Vamos ler aqui, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, tá? E aí vai dando códigos. Aí ele vai chegar no diácono, lá no versículo 8. No versículo 8 fala assim, ó. Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua doble, mas não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Aí no 12 diz assim, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem os filhos e as suas casas, tá? Então vamos quebrar esse paradigma agora. Aqui Paulo está dando um ensinamento sobre presbítero e diácono. Aqui está falando para homem, concorda? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Aqui está falando para homem, uma carta para homem. Presbítero homem e diácono homem, tá? Vamos quebrar agora esse protocolo, tá? Romanos 16, do 1 e 2. Vamos lá. Romanos 16, 1 e 2. Em nome de Jesus, quero que você entenda. Vamos aprender. Romanos 16, versículo 1. 1 e 2 diz assim: recomendo-vos, pois Febe, a nossa irmã que serve na igreja em Cencreia, diaconiza. Aqui está falando de Febe, uma mulher diaconisa. Mas nós acabamos de ler que lá, nas cartas a Timóteo, o próprio Paulo está dando um parâmetro que é presbítero e diácono homem. Como que está quebrando o protocolo aqui? Tem uma mulher diaconisa? Se você ficar parado no versículo, eu falei para você, a Bíblia você tem que estudar, você tem que entender, você tem que esmiuçar, isso demora, é muito cansativo, mas você precisa encontrar respostas dentro dela. E quando fala de diáconos, você vê que lá está falando uma lei para os homens. Só que a Bíblia volta um pouquinho e quando está em Romanos tem uma mulher que é diaconisa. É uma mulher que servia, uma mulher que estava exercendo uma função. Então, aqui já muda um contexto. Quando você lê de presbítero, pode ter também uma presbítera. Concorda comigo ou não? Alguém está na mesma fiação? Alguém está no espírito para entender? Ou não conseguiu entender até agora? Me fala aqui se vocês estão entendendo. Em nome de Jesus, que ainda falta muita coisa para vocês entenderem. Me fala em nome de Jesus. Então, já quebra um protocolo também aqui, né? Porque aqui em 1 Timóteo... tá falando os deveres dos bispos e dos diáconos, homens, só que tem diaconisa mulher. Então tem uma brechinha aí na Bíblia, né? Para o serviço de diaconisa. Vamos lá. Vamos em Tito. Vamos lá em Tito 2. Caminha um pouquinho aí na frente agora. Tito 2, do 1 ao 5. Vamos ler Tito 2 para você entender. Louvado seja Deus. Quem nasceu do Espírito vai entender, mas quem está na carne vai ficar o tempo todo se perguntando. Pode ter certeza. Vamos lá, eu tento soletrar para vocês entenderem, né? Vocês veem que eu passo bem devagarzinho para vocês entenderem. Vamos entender aqui agora. Tito capítulo 2, vamos ler aqui Tito para você entender, é um capítulo curtinho. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantes, que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestre do bem, para que ensine as mulheres mais novas que sejam prudentes a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Fecha no 4 aqui. Aqui não está falando de igreja. Presta atenção aqui não está falando de igreja, aqui está falando de casa.
Casa, amarem seus filhos, cuidar dos seus maridos. Então não tem nada a ver com igreja. Mais uma vez está voltando para dentro de casa. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim da palavra de Deus não ser blasfemada. Exorta semelhante os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal para dizer sobre você. Então aqui, Paulo alerta que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, tanto dentro da igreja como em casa. Mas nós lemos vários versículos, está falando muito de casa. Ensinar como você ser uma boa dona de casa, como você se vestir, como você se cuidar, como você zelar pelo seu marido, pelos seus filhos, tá? Olha a explicação na hebraica para este capítulo de Tito. No versículo 4, o vocabulário prudentes é o verbo grego sopanizarro. Acho que é esse nome que fala, é uns nomes difíceis. Que significa literalmente impor voluntariamente limitações à própria liberdade. Alguns intérpretes deduzem equivocadamente que o apóstolo Paulo proíbe as mulheres de ensinar na igreja. Paulo, no entanto, não proíbe. Olha aqui o contexto na hebraica. Paulo não proíbe as mulheres de ensinar na igreja, tá? Instrui Tito a ensinar as mulheres mais velhas, sendo boas donas de casa, cuidando dos maridos, tá? Que evidencie sua maturidade espiritual, devem ensinar as mais novas, tanto na igreja quanto em casa. Então não tem proibição dentro da igreja de novo, tá? Não tem de novo proibição para as mulheres aqui. Vamos caminhar. 1 Timóteo 2,11. Volta aqui agora em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2,11. Olha só. Eu já falei, mas vou reforçar, porque chegou bastante gente agora na live. 1 Timóteo 2,11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, tá? Aqui Paulo dá um código para os dias de hoje. Como a Bíblia tem que ser revelada no Espírito, aqui nós entendemos que Paulo diz, aprenda, porque naquele tempo a mulher não podia aprender. Então, eu já entreguei para você isso aqui. Naquele tempo, para o contexto da época, as mulheres não podiam aprender, quem dirá falar. Era proibido. Então, aqui ele já está dando código espiritual. E só entende mesmo quem está no espírito. Quem está na carne não vai entender, tá? Então, Paulo, ele diz, aprenda para que nos dias de hoje as mulheres tivessem voz de conhecimento dentro das escrituras. Porque não adianta você liderar uma igreja, como eu já falei, com eu acho. Eu acho não muda a vida de ninguém. O que transforma, cura, liberta é palavra. Você tem que estar direcionada na palavra. Como eu falei para você, vai chegar muitos religiosos, muitas pessoas com doutrinas do homem que vai tentar te paralisar. Vai tentar paralisar o seu chamado, mas se você não tiver base bíblica, você vai viver em cativeiro. Mas quando você tem palavra, você rebate. E a melhor coisa que eu já falei para vocês é a Bíblia de estudo. Bíblia hebraica, eu vou mostrar depois, eu mando de novo para vocês, que eu já mostrei minha Bíblia. Mas vou mostrar para vocês com a Bíblia de estudo. Olha isso aqui, Aqui ele está esmiuçando o texto. Então você lê, só que você tem um paradigma aqui de palavras hebraicas. Tá falando de palavras que significa contexto hebraico no grego, que é totalmente diferente do que eles pregam aí. Então é muito bom você ter essa Bíblia para você estudar. Depois eu passo para vocês, tá? Sobre a Bíblia. Vamos agora caminhar mais um pouquinho. Vamos lá em Romanos 16:3. Vamos lá. Vocês estão com pressa? Eu tô cheia de tempo hoje. Tem muita coisa para passar para vocês. Vocês estão com pressa ou a gente pode ir até meia-noite? Vamos fazer uma vigília hoje? Quem topa uma vigília de estudo? Me fala aí, no seu espírito. Vocês estão com pressa? Que eu tô com paciência aqui hoje, eu tô com tempo e com paciência. Hoje o culto vai ser abençoado. Vamos aprender. Nome de Jesus. Vamos alimentar nosso espírito para a gente ficar
degustando essa comida no Espírito até semana que vem, no próximo culto. Amém? Vamos lá, Romanos 16:3. Vamos ler Romanos 16:3. A Bíblia diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha só, existe uma hierarquia. Você concorda comigo? Existe um princípio no mundo espiritual e no mundo físico. Existe uma hierarquia. E aqui tem um código que você precisa entender. Por que o nome Priscila vem antes de Áquila? Se Áquila é o marido, se Áquila tem que estar com cajado, por que o nome dela vem antes? E não é só nesse texto, tem vários textos que o nome Priscila vem antes, tá? Por lei de hierarquia, o nome do homem vem sempre antes da mulher, porque o homem é o cabeça. Mas aqui se abre um leque de estudo para o pastoreio feminino. Aqui você pode começar a estudar a história de Priscila, que é uma mulher sábia, inteligente, cheia do Espírito Santo, e o nome vem em vários textos antes do marido. Se for pela hierarquia, tinha que ser Áquila e Priscila, não Priscila e Áquila. E agora a gente vai para os códigos para você entender. Vamos lá agora em Atos 18, 24. Vamos em Atos 18, 24. Atos 18, 24, mas eu quero que você vá no 26, me perdoa. Atos 18, 26. Vamos ler aqui, ó. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram de novo, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhes declararam para pontualmente o caminho de Deus. Olha isso. Em Atos 18, 26, mais uma vez mostra Priscila, antes de Áquila, ensinando, doutrinando. E você vai ver que aqui nas escrituras fala de um homem chamado Apolo. Apolo, para quem não sabe, tá? Apolo é um homem letrado. Apolo era um homem que entendia muito bem as escrituras, só que ele não entendia de Cristo. Ele entendia do Antigo Testamento, para você entender. E aqui está dando uma luz, novamente, um leque para se estudar sobre o pastoreio feminino, que aqui está falando que Priscila, ele doutrinou Áquila. Não era, Apolo. Priscila doutrinou Apolo, ensinando o caminho de Cristo. E aqui tem menção, quando você estuda, ó. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, falava bem, sabia se expressar, e poderoso nas escrituras. Um homem letrado. Para a gente entender, seria uma pastora ensinando um apóstolo. A hierarquia muda aqui para você entender. E a Bíblia me dá vários leques para você entender o porquê que de novo Priscila está vindo na frente de Áquila. Por que não colocou Áquila na frente de Priscila? E mais uma vez aqui nós temos o entendimento que ela carregava algo diferente. Essa mulher, ela conhecia muito de mundo espiritual. Essa mulher tinha o Espírito Santo. Essa mulher tinha algo ali que era diferente de Áquila. É diferente porque aqui me abre leques para eu estudar, como eu já falei, o pastoreio feminino. Tá? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vai aí em Romanos 16:5. Vamos caminhar. Romanos 16. Romanos 16:5. Diz assim: saudai também a igreja que está na tua casa. Para você entender. Esse negócio que eu já falei para você, que limita a Deus em certo ambiente. Vou dar um exemplo aqui para você abrir o seu espírito. Só pode ungir pastora, bispa, missionária, apóstolo dentro de igreja. Não tem isso na Bíblia, tá? Não tem. Porque aqui tá falando que as igrejas eram dentro de casa. Casa começou a se constituir dentro de casa. Davi foi ungido dentro de casa. Então, para descer um óleo na vida de uma pessoa, não precisa especialmente estar dentro de uma igreja, tá? Desconstrói isso, porque tem pessoas que falam assim, eu não vi, não estava na igreja. E se Deus mandar uma pessoa até a sua casa e descer um óleo, você não recebe? E se você está num monte e Deus olha e leva uma pessoa e fala assim, eis que Deus manda descer um óleo sobre a tua vida hoje, você também não vai receber, você vai rejeitar? Que a doutrina do homem é dentro de igreja? Não está na palavra. Tá? Não está na palavra. Olha só, e quando fala assim que as igrejas eram em casa, se abre um leque
para você entender sobre célula. Células que existem hoje dentro de casa. E muitas vezes tem ministérios que condenam. Não pode ter célula em casa, tem que estar dentro da igreja. Não, queridos. Pode sim, porque aqui você está lendo que as igrejas estavam dentro das casas, até constituir os templos que hoje são templos físicos de igreja, tá? Vamos mais um pouquinho. Agora vai no 7, Romanos 16, 7. Vamos lá. Romanos 16, 7 diz assim: saudai a Andrônimo e a Júnia, mulher, Júnia, mulher, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, no plural, e que foram antes de mim em Cristo. Olha só, aqui tá falando de uma mulher. Engraçado, para você ver como a Bíblia, você precisa ler ela no Espírito. Por que Júnia não veio na frente de Andrônimo, como Priscila e Áquila? Por que aqui não está vindo de novo Júnia? Mas aqui tem um código, quando você lê a palavra apóstolos, está no plural. Apóstolo podia estar no singular, falando só de Andrônimo e descartando Júnia. Mas aqui o apóstolo Paulo está dando uma ênfase. Os dois são apóstolos, plural. Então, se tem apóstolos, tem pastora, tem hierarquia mais baixa, tem bispa, tem tudo isso. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Por isso que você precisa aprender, como eu falei, muito da Bíblia, para você, quando entrar em algum lugar, passar por um determinado conhecimento, você saber o que está e não está nas escrituras, tá? Então, aqui, olha só. Tem vários leques que eu te mostrei, que várias passagens não estavam falando especialmente de igreja. Muitas passagens estavam falando sobre casamento, sobre o que a mulher devia ou não fazer. Você já entendeu que o véu era algo cultural da época, não tem nada a ver com o que nós precisamos usar hoje, tá? Quando eu falo que o cabelo é o véu, quando você lê o contexto dessas passagens, tá dizendo que a mulher precisa ter o cabelo um pouco mais comprido para distinguir o homem da mulher, que o homem corta o cabelo. E se a mulher tiver com o cabelo curtinho, machinho, fica na dúvida. Será que ela é mulher, ela é homem? Como tem muitas pessoas, né, que bate muito o cabelo, eu não sou contra, tá? Cada um que examine o homem a si mesmo, veja se Deus está nisso, mas a Bíblia fala que a mulher precisa ter o cabelo um pouquinho mais comprido, tá? Distinguindo de homem e mulher. Corte de homem é um, cabelo de mulher é outro, tá? Não necessariamente ter o cabelo até a cintura, tá? Como muitos pregam por aí, tá? Olha só, outra coisa que eu quero fazer para vocês, já vou chamar minha pastora para ela entrar, que ela vai trazer alguns contextos de mulher na Bíblia para você entender. Muitas pessoas falam, né, sobre Débora. Ah, juíza Débora. E muitas pessoas falam assim. Mas Débora foi levantada juíza porque Baraque, que era o marido, era um frouxo. Baraque não quis assumir e Deus levantou Débora. Não, queridos, não. Baraque, lá em Hebreus 11:32, cita Baraque, esposo de Débora, como um homem de fé. Um homem que é de fé. Um homem de fé entende de escritura. Um homem de fé acredita no Espírito Santo, acredita em Deus. Então, Baraque, ele estava do lado de Débora como homem de fé. E por que Deus levanta Débora e não levantou Baraque? Que podia ter levantado Baraque, mas quebrou outro protocolo. Então a juíza foi Débora, profetiza Débora. Juíza é um cargo muito alto para uma mulher. Então, mais uma vez, você tem que entender o mundo espiritual. Baraque não era um frouxo, Baraque ele estava assim na posição, só que Deus decidiu levantar Débora, não decidiu levantar Baraque. E não deixou de ser um homem de fé, não deixou de caminhar com ela, mas entregou o cajado para Débora, essa é a realidade, não foi para Baraque, tá? Você vai ver grandes ministérios hoje, eu já falei para vocês, que tem um homem do lado da mulher, mas o cajado não está no nome dele, não está nele. Você vai ver que a mulher que está com a unção, é a mulher que tem a revelação, mas ele está ali do lado. Então, hoje em dia, você vê que Deus ele não está limitado, porque o homem tem que ser o homem que está com o cajado. Não, Deus entrega a autoridade para quem ele quer. Está disponível? Se levanta, eu conto contigo. Quem quiser que se levante na minha presença. Tira o calçado para pisar na terra santa. Tira o calçado, Moisés, que a terra que tu pisa é santa. Então ele precisa de um coração disponível, ensinável e que tenha santidade. 3 requisitos
para Deus levantar uma pessoa. Não sexo, não homem, não só esse título, em nome de Jesus, tá? Vamos mais um pouquinho. Jesus quebrou vários protocolos, como eu já falei, minha pastora vai trazer alguns exemplos agora, tá? Uma coisa para desconstruir o seu espírito nesse culto dessa noite, em nome de Jesus. Na Bíblia, você não vai encontrar missionária. Na Bíblia não tem missionária, tá? Na Bíblia não tem ministério de louvor. Na Bíblia não tem ministério de criança. Na Bíblia não tem reverendo. Na Bíblia não tem pastor presidente. Títulos colocados por doutrinas humanas. Títulos colocados por doutrinas humanas, tá? Como assim, Juízes? Depois eu vou dar uma olhada, porque eu li uma coisa, alguém tá falando outra. Se a minha pastora puder entrar e explicar, depois eu me conserto. Se eu errei, eu me conserto, tá? Vamos caminhar aqui, ó. Então, na Bíblia, você não encontra missionária, pastor presidente, reverendo. Isso são títulos do homem. Então, muitas pessoas, eles querem nos bloquear. Não pode pastora, porque pastora não tem na Bíblia. Mas se não tem pastora, não tem missionária. Mas se não tem pastora, também não tem pastor presidente. Não tem. Então, você vê que é um sistema paralisando chamados e bloqueando pessoas que não têm conhecimento, tá? Não tem conhecimento. Os 3 quesitos, santidade, obediência, tá? Tem que estar na fiação com Deus e um coração ensinável. É isso aqui que Deus quer levantar. Ele não está preocupado com um homem, com mulher, tá? Tô acabando já. Vou olhar, se eu errei, eu vou me corrigir, tá? Nessa parte do Baraque. Minha pastora vai olhar. Pastora, a senhora, olha aí, por favor. Em nome de Jesus. Se eu errei, eu vou me consertar, tá? Vamos lá. Vamos caminhar. Já expliquei que não tem missionária, já expliquei que não tem ministério de louvor, não tem ministério de criança, não tem nada disso na Bíblia, tá? Na Bíblia fala dos 5 ministérios. É o pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo. São 5 ministérios que ele deixou, tá? Olha só, Joel 2:28. Joel 2:28 diz assim, que nos últimos dias Deus derramará seu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. No 29 diz assim, sobre os servos e as servas. Servos e servas. Então você veja bem que Deus não está preocupado de novo com sexo. Ele diz que vai derramar o espírito sobre homem e mulher. Independente do sexo, ele vai derrubar, tá? Não existe passagem bíblica, novamente, que expresse de forma clara o pastoreio feminino. Não tem, tá? Se tiver, a gente vai entrar num debate teológico. Se tiver, a gente vai entrar no debate teológico, tá? De Débora eu vou me consertar, como eu falei. Talvez eu estudei uma coisa e não foi. Não tem problema que a gente se conserta, tá? Não tem problema nenhum. Vamos ver aqui, ó. Lá em João 19:25. Vamos lá em João, para você entender outra coisa aqui, ó. João 19:25. João 19:25. Não tem problema nenhum ter ministério infantil. Falei pra vocês, não tem problema, é uma doutrina do homem. Eu só tô te mostrando que não tá na Bíblia, porque às vezes você tá numa igreja que não coloca um óleo numa pastora, porque tá falando que não tem na Bíblia, mas você pode confrontar o sistema. Mas também não tem isso aqui. Mas também na Bíblia não tem cantina, mas também na Bíblia não tem isso. Isso confronta o sistema. É isso que você rebate, tá? Olha só, vamos lá. João 19:25 diz assim, e junto à cruz de Jesus estava a mãe e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele mais amava estava presente, e disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Mais uma vez diante da cruz, todos os discípulos, homens, macho, do apostolado que Jesus separou homens para o apostolado. Só tinha um na cruz, João. Mas tinha 3 mulheres.
3 mulheres com cajado na mão. 3 mulheres que não tinham medo do sistema romano. 3 mulheres que enfrentaram o medo e estavam ali diante do mestre. Quebra de protocolo de novo. Se tem 3 mulheres na cruz, cadê os sacerdotes que estavam todos com medo, caídos, todos escondidos? Nos dias de hoje, querido, não é diferente. Nos dias de hoje tem muito homem com medo. Medo de chamado, medo de cumprir um ministério, medo de vir na rede social pregar uma palavra. Só que na cruz tinha 3 mulheres, as 3 Marias. 3 mulheres. Maria Madalena estava lá. Quando Jesus volta, ele ressuscita, aparece primeiro, foi para os 2 homens? Não, Maria Madalena. Quebra de protocolo de novo. Então tira isso da sua mente. Deus não olha sexo, Deus olha o coração aquebrantado, o coração ensinável, obediência, santidade. Tá na posição? Toma o cajado é seu. Agora, se eu tivesse sentada esperando o sacerdote se levantar, estaria o mundo inteiro, igual Deus preparou 470 pessoas para estar hoje aprendendo. Eu estaria guardando meu ensino, sem ministrar a palavra, deixando de despertar pessoas de conhecimentos profundos na palavra, porque sou mulher. Porque mulher não pode. Porque como que ela está à frente de uma igreja se o marido ainda não é cristão? Como que ela está liderando uma igreja se o marido ainda não crê no que ela crê? Então, para mim, não faz sentido. Eu fico com o que a palavra disse. Jesus quebrou o protocolo. Jesus, ele veio ensinando que muitas coisas ele vai fazer e ele não pede opinião de ninguém. Deus, quando quer descer um óleo, ele não precisa de autorização de pessoas. Ele precisa de um coração aquebrantado no lugar certo, no momento certo, e ele vai fazer. E a partir do momento que você está no centro da vontade de Deus, cumprindo as escrituras, entendendo de brechas, de altares, Deus, ele vai te levantar como uma coluna aqui na terra. Ele não está preocupado com sexo. Entenda isso, querido, em nome de Jesus. Quando alguém falar sobre pastora feminina, aonde estava, mostra os versículos bíblicos. Mostra isso aqui, confronta o sistema. Isso aqui, queridos, é Elias. Elias não tinha medo de sistema. Tinha um monte de gente, os remanescentes estavam todos guardados também. Mas Elias era diferente. Mas Elias estava ali confrontando. Então você não seja pessoas que só são remanescentes. Sejam sacerdotisas do alto, que não tem medo. Entra, bate de frente. Só que tem pessoas que não têm palavra e ficam debaixo de um jugo que estão passando coisas que estão fora da palavra. Isso aqui é o que você vai ser avivada. Por que que tem pessoas que não estão hoje debaixo de uma igreja e vieram cultuar com a pastora Thalita nessa noite de hoje? Porque é uma comida sólida, porque é algo que edifica o seu espírito, porque tem que ser passada a verdade. Não pode mentir. Você precisa ensinar. Você precisa ensinar diante da verdade, tá? Em nome de Jesus, gostaram? Agora eu vou chamar minha pastora. Ela vai explicar sobre aonde eu errei. Não tem problema nenhum. Eu não sei tudo. Eu já falei pra vocês. Errar é humano. Não tenho problema nenhum de dizer que eu errei. Deixa eu chamar minha pastora. Deixa eu ver aqui agora, em nome de Jesus. Vamos lá. Vocês conhecerem ela, ela vai trazer mais um pouquinho, depois a gente vai ceiar, tá? Em nome de Jesus. Fica com o que é o bom, o que não é, você descarta. Se eu errei, faz parte, descarta essa parte e vamos pro próximo. Pastor, o celular tá virado ao contrário. E aí? Ô, Glória, a minha mãe espiritual, é que vocês queriam conhecer ela. Paz do Senhor a todos. Não tô te Shalom. vendo, Thalita. Shalom, shalom. Não tá me vendo, pastora? Não tô te vendo. Quer que eu desligue e eu mando de novo? Deixa o celular nessa posição que ele estava ao contrário. Desligue e eu mando de novo, que aí acho que aparece já direto para a senhora. Deixa eu colocar a pastora de novo.
Deixa a pastora entrar. Conseguiu, pastor, agora? Eu tô, eu não tô te vendo. Peraí. Não sei se eu não tô sabendo mexer. Tá me vendo agora? Não. Mas a senhora está conseguindo ver as pessoas na live? Tá vendo os comentários? Algumas coisas sim, consigo ver. Vamos do jeito que tá, não tem problema não. A minha voz a Se- senhora tá ouvindo? tô te ouvindo. Pode, ó, chicote de Bíblia agora. Explica de Débora, que eu me equivoquei, falei de Baraque, não era Baraque, era Lapidote. É, mas é isso mesmo. É da forma que você falou, né? Débora, né, foi levantada como juíza, como profetisa, né? Duas funções em um tempo a qual a mulher não tinha direito nem de respirar, né? E sim, sim, ela foi uma mulher a qual estava na frente, sim, de uma grande guerra, né? E o rei ali precisava dela. Ele disse com bastante clareza: eu não vou se ela não for, porque ele sabia, ele reconhecia o poderio que estava sobre ela, né? A presença de Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm limitado o poder de Deus, têm procurado meios de limitar o poder de Deus, e ninguém limita Deus. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Nós temos evidências na Bíblia de grandes mulheres de Deus, né? Vamos falar um pouquinho da rainha Esther, que quebrou aí um grande decreto, né? O povo judeu iria morrer sem direito de lutar pela sua vida, por conta de algo preparado, um decreto preparado. E a rainha Esther foi colocada no lugar certo, na hora certa, por Deus, para salvar o povo, quebrar um decreto. Né? Eu não sei se todos conhecem, mas acredito que todos conhecem a história da rainha Esther. Como ela foi parar no palácio e por que ela foi parar lá. Com um projeto de Deus. Né? Uma mulher a qual foi usada por Deus para poder quebrar um decreto de morte para o povo judeu, o povo de Deus. Nós temos inúmeras mulheres na Bíblia e nós podemos falar, né? Talita especificou aí bem claro sobre a apóstola, né? Priscila, né? Júnia. Mas vamos falar de outras mulheres como Maria Madalena, com seu grande testemunho, Maria, mãe de Jesus, por conta da sua fé e da sua aceitação à missão, né? E se ela tivesse rejeitado? Hum? Como seria nós hoje? Toda a nação, todo o povo, toda a terra, se Maria tivesse rejeitado a missão. Porque foi uma missão trazer o Filho de Deus para a terra. Sim. Permitir, né? E Ela sofreu poderia muito, né, pastor? As pessoas não sim, contam a história de Maria, como foi ela muito sofreu e foi perseguida. apontada, né? Muito apontada, porque nos dias de hoje já não é diferente, naquele tempo era pior. Né? A gente vê muito machismo no meio do evangelho, né? Esse negócio de que mulher não é pastora, que mulher não pode ser líder de um ministério. Eu acho, lendo as escrituras, procurando buscar conhecimento da palavra de Deus, eu acho interessante o ser humano querer limitar o poder de Deus, querer dizer para Deus como é que ele tem que trabalhar. Quem ele deve escolher? Ninguém manda Deus.
Ninguém manda em Deus. Ele escolhe quem ele quer. E quando o céu anuncia e decreta, a terra tem que aceitar. Ela gostando ou não, ela tem que aceitar. Nós vemos inúmeras situações. Sara, a matriarca, Raquel, pastora de ovelhas. Agora me mostra na Bíblia onde tem um pastor de ovelhas, um pastor de homens, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Escrito lá, pastor de homens. Eu vejo Pedro, você hoje não vai ser mais pescador de peixe, e sim de homens. Aí eu vejo. Pescador, mas pastor não. Não tem nenhuma escritura que me diz assim, ó. João é pastor de homens. Davi cuidava das ovelhas, animal, como Raquel. Foi levantado como rei, cuidando de uma grande nação. Miriam, né? A profetisa, a primeira profetisa. A primeira. Miriam foi a primeira profetisa. Irmã de Moisés. Miriam foi a primeira profetisa. Né? Tem outras mulheres também. Vamos lá pro Novo Testamento. As pessoas gostam muito de Velho Testamento, Antigo Testamento, né? Vamos para o Novo Testamento, então. Vamos falar de Maria Madalena. Vamos falar dessa mulher agraciada que teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado em primeira mão, a primeira vez. Meu Deus. Será que ele não decidiu aparecer-se primeiro para um homem? Se tinha 12 apóstolos e as mulheres não tinham direito de falar, de fazer, não pode pregar, não pode ensinar, não pode, não pode, não pode, é tanto não pode. Porque ele decidiu aparecer-se primeiro para ela. A Bíblia tem um versículo dizendo lá, ó, bem claro, eu não faço acepção de filhos, pessoas, homens, ser humano no modo geral. Ele não faz acepção. É o homem que faz acepção. Nós fazemos acepção. Mas Deus não. Deus não faz acepção. O nosso Deus, ele não é limitado. Entenda isso. Leem as Escrituras com uma visão dos céus, buscando a visão do reino. Pastora, deixa eu só trazer algo que o Espírito acabou de descer aqui, ó, a revelação. Deus acabou de dizer sobre Maria Madalena. O espírito do medo não dominava ela. Deus disse: Eu não estou em pessoas que têm medo. Medo bloqueia chamado. Maria Madalena não teve medo. Ela estava na cruz. Quando ela sai de onde ela está, ela vai na madrugada buscar o corpo de Jesus. Ela não teve medo do que poderia acontecer, se ela poderia ser morta, machucada. Então, assim, Jesus apareceu para ela porque era uma mulher decidida, posicionada, não tinha medo. O que vão falar de mim? Deixa falar, deixa falar. Eu quero o que vem do alto, não o que está na terra. Acabou de descer aqui para mim. E Maria Madalena foi uma das discípulas de Jesus. E vamos lá, os apóstolos nasceram depois da ressurreição, depois que Jesus subiu. Porque até então eles eram discípulos. E ela era uma das discípulas. Então entra num contexto de apóstolas. Né? É só você ler lá os evangelhos, e estamos falando da nova aliança, né? Estamos falando da graça, que o povo gosta muito de viver numa graça barata. Eu entendo que essa graça não é barata, ela é caríssima, porque é a preço de sangue, né?
Mas, E pastora, detalhe, era Maria Madalena, Joana e mais uma que sustentou o ministério de Jesus Cristo sim, financeiramente. Não era sim, sim. homens, era mulheres. Tem a profetisa Lídia, né? Que depois que Jesus aí, né, passou pelo período, e aí ficou os apóstolos. Vem aí a profetisa Lídia, que ajudou muito o ministério do apóstolo Paulo, serviu muito, abriu a porta da casa dela, se converteu, aprendeu e se tornou profetisa, levando o evangelho, apregoando o evangelho. Então quer dizer que nós, mulheres, podemos ter o direito de ensinar, mas obter o título não. Você pode se colocar numa posição de cuidar, ensinar, admoestar e mostrar o caminho. Só o título que você não pode ter. Porque ser missionária é isso. Missionária também não tem lá escrito o nome. Missionária. Mas os ministérios aceitam missionária, mas não aceita pastora. Então você pode carregar o fardo, carregar o ID, mas não pode receber o título. Qual é a diferença do título para o ID? Se você faz o ID, você carrega o título. É automático. Porque quem te chamou, te sela. Porque não é homem que chama homem. É o Senhor quem chama o homem. É Deus, é quem chama o homem e dá os dons. Quando o céu chama alguém e capacita, é ele quem dá o título. Não é o homem que dá o título. Porque nós estamos vendo muitos nos dias de hoje carregando título, mas não tem o chamado. E porque muitos que têm chamado não pode carregar o título. A diferença de quem é chamado é que é o céu quem chama. Eu escolho quem eu quiser para estar no meu corpo eclesiástico. Agora, quando o céu chama, a história é outra. Eu, como ser humano, eu escolho quem eu quiser para estar do meu lado. Mas quando o céu determina algo específico para uma vida, ele derrama os dons, derrama a graça e também dá o título. Pastor, eu vou Porque o só que ressaltar algo aqui também que eu me lembrei que é muito válido para eles entenderem. Muitos ministérios falam assim, mas por que então Jesus, sendo homem, só convocou 12 homens? Por que que não tinha uma mulher inserida no apostolado dos 12? Lembrando, queridos, que naquele tempo, Jesus, ele teve que sair da cidade que ele morava, porque ele não podia fazer milagres, ele não era visto como ninguém bom, para você entender. Ele teve que sair da onde ele nasceu para poder pregar o evangelho, de tanto que ele era descredibilizado. E ele colocou 12 homens, porque naquele tempo, para se formar um grupo de um rabino tá ensinando, precisava de 12 homens. Mulher não é, aprendia. Era só sim, homem. Por isso que Jesus, ele chama 12 homens para começar uma escola profética, para você entender. E ali ele vai trazendo as mulheres, acrescentando, porque elas não podiam aprender. Então ele quebrou o protocolo ensinando. sim, Ele inseriu as mulheres. O mundo falava: não, você não presta, você não tem fala, você não tem vez. Mas Jesus vem e fala assim: ó, você é bem-vinda, vem que eu não te rejeito, você vai falar, você vai ter vez. Então ele vem quebrando muitos protocolos que hoje em dia, por isso que hoje quem não sabia está sabendo. Naquele tempo tinha uma lei que para você ensinar tinha que ter 12 homens formados para ser uma escola profética, para você entender, entre parênteses, e você entender das escrituras. Jesus vem como mestre, então ele precisava de um corpo eclesiástico, para você entender em poucas palavras, de homens, mas em nenhum momento ele deixou as mulheres para trás. Ela caminhava com ele e ele tinha maior prazer de ensinar. sim.
no Antigo Testamento conta, né, nos mostra que a lei judaica, os meninos, quando eram pequenos, eles iam para o templo e aprendiam com os rabinos da Torá. Só que as meninas não podiam estar no templo. Então as mulheres não tinham o direito de aprender, mas os homens sim. E Jesus ele não veio para quebrar, destruir a lei. Ele veio para cumprir. Só que ele desconstruiu algo muito importante. A mulher que secou os pés dele e derramou o vaso de alabastro. Ali naquele ambiente a mulher não podia estar. E ele deixou bem claro: escreve o que ela fez, porque vai ficar gravado, porque será importante para que outros vejam o que ela fez. Então ali o Senhor quebra protocolo ali, mostrando que uma mulher poderia sim estar nos pés dele, ouvindo o ensinamento, aprendendo. A mulher não falava, a mulher estava calada, ouvindo, quebrando o protocolo, Jesus ali. Quebrando o protocolo, nos mostrando, nos dando o direito de aprender. Aprender para quê? Para guardar para si? Por que é que está escrito? Eu estava conversando com Thalita mais cedo e nós estávamos falando algumas coisas e ela disse algo comigo e eu disse para ela. A palavra do Senhor diz assim, ó, que naquele grande dia que o Senhor voltará para buscar a tua igreja, ele vai perguntar para mim, para você, o que você tem nas mãos? Você tem que apresentar alguma obra. Para que aquela mulher como Maria e Marta, Marta inquieta e Maria nos pés de Jesus aprendendo? Para que é que Maria estava aprendendo se ela não pode ter obras nas mãos? Porque a obra nas mãos é cumprir o ID, fazer algo para Cristo. Se você não pode fazer, porque o homem quer lhe impedir de fazer. Precisamos calar as vozes e ouvir a voz do céu. Procurar ter um conhecimento mais profundo da palavra. Existe no tempo de hoje, eu creio, que o Senhor ele está trabalhando para quebrar cada vez mais e mais esses decretos feitos por homens, esses ensinamentos, essas doutrinas feitas por homens, justamente por causa disso. Porque ele vai voltar para buscar uma igreja. E não será uma igreja de qualquer forma. Não será uma igreja tangida por homens, e sim pelo Espírito Santo. E o nosso Senhor Jesus, ele vai vir sim buscar uma igreja. E Não é à toa lembrando, que né, pastora? Lembrando que tem muitas mulheres aqui que estão com chamados, às vezes, bloqueados por conta, como eu falei, de pessoas que estão bloqueando. E eu quero que ative isso no espírito delas. Se hoje o seu marido não está na posição, você precisa começar, sair do um para o dois, porque naquele grande dia Deus vai falar, e as suas obras? Aí você vai olhar para Deus e vai falar assim: eu não fiz, porque ele está caído, eu esperei ele se levantar. Aí Deus fala assim: eu dei livre-arbítrio para você e para ele, mas você não se levantou, não tem obra. Lago de fogo. Simples assim, sim, não é, sim, pastora? Lago de fogo, não tem obra. sim. Não, pense aí, pense aí. Jesus levanta uma mulher, como levantou o profeta Eliseu do meio do caminho, levanta uma mulher do meio do caminho. Jesus chegou para ela, libertou, transformou, derramou os dons.
Agora Jesus fala para ela assim, ó, fique aí, paradinha, esperando. Agora eu vou lá atrás buscar seu marido. Pode levar 10 anos. Aí Jesus vai lá até ele chegar ao ponto dela para a obra começar, porque ela não pode liderar. Porque ela não pode cuidar de pessoas. Quantas pessoas vão morrer? Quantas pessoas vão perder o privilégio de receber a palavra da boca daquela mulher, porque ela está ali parada, estagnada, porque ela não pode falar, porque ela não pode liderar. E ela está cheia, porque Jesus já derramou. Você entende que isso não é ministério e está fora da palavra? Está fora da palavra. Porque a Bíblia diz assim, ó, conhece e procede em conhecer. Continua conhecendo. Não para. Segue. Dá conhecimento. Segue no conhecimento. Você tem que crescer no conhecimento. Você conhece hoje algo, recebe hoje algo do trono. Amanhã você tem sede de querer um pouco mais. Porque se você parar, você vai estagnar. E aí as vidas ficam paradas, esperando. O inimigo, o adversário de nossas almas, não para de trabalhar. Ele trabalha constantemente. Nós também não podemos parar. Temos que fazer a obra do Senhor. Temos que fazer a obra do Senhor. O Senhor Jesus, ele veio sim para quebrar protocolo. Ele veio sim. Ele veio para fazer algo novo, para trazer algo novo para nossas vidas. E nós não podemos limitar o poder de Deus. Eu tenho certeza que nessa live, muitos tiveram inúmeras experiências com o Senhor. E se não tiveram, eu profetizo que vão ter. Em nome de Jesus. Mas quem teve experiência com Deus, sabe que não pode limitá-lo. Não pode limitar. Por quê? Experiência é algo que você guarda no seu íntimo. Fica cravado nas suas entranhas. E aí você quer de novo. Porque é bom ter experiência com o Pai. É bom viver o novo do Senhor. É bom viver o renovo de Deus. Quem passou por experiências com Ele, a gente tem exemplos na Bíblia de mulheres. Maria Madalena é uma delas. Raabe, Ruth, mulheres que tiveram experiências profundas com Deus. Raabe saiu de uma posição de vergonha Ô, e por pastor, uma atitude dela. deixa eu só falar algo aqui que eu acredito que também vai. Vamos tocar no sistema um pouquinho, que eu gosto de tocar, porque eu acho que as pessoas têm que abrir a visão. Eu não sou a favor de movimento feminista. Sou contra essas coisas de mulher empoderada, a favor de aborto. Sou totalmente contra. Mas Sim, olha a controvérsia do sistema para a gente entender. Quando eles quiseram que a mulher tivesse fala de voto, votar mesmo, né? Que é para a mulher votar. é, Aí a irmãzinha da igreja serve, né? A sim, irmãzinha da igreja serve para você pedir voto. Agora, para é. a irmãzinha da igreja ser pastora, não pode, mas ela serve para quando é favorável. Então, é muita coisa que está ali na lama do pecado, porque se não pode falar, não pode votar, não pode nada. Vamos ser sinceros, né, pastor? Então fica quieto e não pode nada. A mulher não vai abrir a boca, vai ficar dentro de casa e pronto. Então tem muita coisa que o Exatamente. sistema eles deixam porque é favorável para eles, até aqui eu concordo, aqui para mim não é É. bom. Então eu limito ela aqui, para mim aqui ela serve. Então são essas coisas que eu venho com o peito aberto bater de frente com eles. É uma limitância, né? Eles querem limitar, entendeu? Querem limitar. E não existe limitância, entendeu? Para as coisas do céu, não. Para as coisas do céu, não.
Para as coisas do céu não tem limitação. Porque, volto a dizer, Deus, quando ele tem que chamar alguém, quando ele quer fazer algo na vida de alguém, ele não olha se essa pessoa, se aquela pessoa, ela é do sexo masculino ou do sexo feminino. O que ele quer é que ela se posicione, tenha um coração voluntário e obedeça, se posicione. E nos tempos de hoje, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito pautadas a viver aquilo que é favorável. Aquilo que é favorável. Eu preciso estar numa posição que seja favorável para mim. Isso não é evangelho. Isso não é apregoar o evangelho, a verdade de Cristo. Porque a verdade de Cristo não tem jeitinho, não tem posição. É ou não é? É sim, sim e não, não. Eu não posso limitar o poder de Deus e dizer para Deus como ele tem que trabalhar e quem ele deve escolher. Quem ele deve consagrar, para quem ele deve dar patentes. Quem escolhe é ele, porque quem rege o céu e quem rege a terra é o Senhor. E É o Senhor aqui. eu vou trazer só mais um algo, pastora, porque eu acho que é bem interessante também para eles entenderem, porque como a gente falou de obras, né? A Sim, pastora trouxe aqui sobre uma fé, né, sem obras é uma fé morta, que nós precisamos mostrar o que nós fizemos para Deus aqui na terra, que é pregar o evangelho, libertar pessoas através da palavra, né, como a gente faz, tirar de cativeiros, tirar de sim. jugo desigual, tirar de tudo isso que está fora da palavra. Nós temos um exemplo claro. Vamos lá em Lucas. Lucas 23, no 42 e 43, para você entender e desconstruir algo da sua cabeça também. Lucas 23, 42, 43 diz assim: E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Olha disse-lhe aí. Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos esmiuçar isso aqui para você entender. Lucas 23, no 42 e 43, tem dois códigos aqui que você precisa entender. O ladrão da cruz, ele foi salvo porque ele reconheceu o senhorio de Cristo. Na hora da cruz, ele foi lá e falou: verdadeiramente tu é o Cristo. Eu reconheço, lembra de mim? E Jesus disse: verdade. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas ele pediu para entrar no reino. Ele pede para Jesus: deixa eu entrar no teu reino, mas Jesus rebate dizendo: não, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Ele foi para o paraíso porque reino é reino celestial. O reino vai entrar quem tem obras. O ladrão da cruz não tem obras, ele era um homem ruim. E ele se arrependeu no último ato, então ele ficou no paraíso. Paraíso é um lugar de salvos. E ali ainda Jesus não tinha, né, morrido para ressuscitar. Então existia o paraíso, para você entender, que é o seio de Abraão, onde as pessoas ficavam ali. Hoje não existe mais. Quem morreu em Cristo está dormindo esperando o dia do juízo. Mas naquele tempo existia. Então ele foi para o paraíso esperando ser julgado. E ele não tinha obras. A importância de você ter obras. Não ficar esperando que o marido está caído ou que a mulher está caída. Vai fazer algo para Deus. Porque naquele grande dia você pode parar estacionado, porque Jesus já deu um código aqui, ó. No reino não dá É, para entrar, não. Não tem obra? Não tem obra, não. Vai ficar para trás, viu? Então é isso que nós queremos ativar no seu espírito. Esquece homem e mulher. Sexo, olha para a obra da cruz, vai ter suas obras. Naquele grande dia, os livros serão abertos. Nós já estamos vivendo esse tempo agora. O Rosh Hashanah até o Yom Kippur, os livros estão abertos. Deus está contabilizando as nossas obras. E do ano passado para cá, Ele está contabilizando as minhas e as suas, para mudar novos decretos, estabelecer sentenças. Uma coisa que eu quero deixar claro para você também, para você entender.
A mesa do Rosh Hashanah, como me perguntaram, pastora, mas é obrigado? Presta atenção. É um ato profético. Quando colocamos a cabeça do peixe, a abóbora, a romã, tudo tem um significado profético para você entender. Os demônios, as pessoas do outro lado, eles entendem tanto disso que o que, que eles dão para os demônios? Não é comida? Ele não vai lá e coloca farofa, coloca fruta, coloca tudo. Por quê? Porque eles entendem que abre-se um portal no mundo espiritual. Então, nós cristãos deveríamos usar como ato profético, sabendo que os portais de Deus, que são as 7 festas bíblicas, estão abertas e disponíveis, elas não acabaram. Fomos nós que fomos ensinados por um sistema que excluiu o Antigo Testamento e vive só na graça, porque eles acreditam que você tem que viver só lá e abominar as leis. Se as leis fossem para ser abominadas, né, tirada da palavra, então tirava os 10 mandamentos. Para que a gente cumpre os 10 mandamentos se também é lei? Não deixou de ser lei até hoje. Então, não faz sentido muita coisa que eles pregam aí. Então, o Rosh Hashanah foi feito o ano novo com as comidas, com tudo, por um ato profético. Quero que você entenda isso. E os bruxos, eles entendem tão bem da palavra que eles usam dos elementos como ato profético para os demônios. Achei importante falar isso para eles, pastora. Eu quero só deixar mais uma mulher, né? Quero ressaltar aqui, né? Pastora, Mais uma só profetisa um do segundo. Senhor. Alguém falou assim, ó, salvação não é pelas obras e pela fé. Ninguém está falando que a salvação é pela obra, querida. A obra é o que você tem que apresentar para ir para o reino. Salvação é de graça. Jesus já pagou isso por mim, por você. Sim. Jesus já cumpriu. Então, quando você aceita ele, você tem direito à salvação. Não quer dizer que você vai entrar no reino. O reino só entra quem tem obra. Virou a Para chave? O entrar que é no que eu reino tem que ter desenho? obras. É isso mesmo, para entrar no reino tem que ter obras. Porque senão não ficaria escrito lá qual é o propósito de ficar escrito nas escrituras sagradas que nós temos que mostrar as nossas mãos, as nossas obras, se não for para entrar no reino. Se está escrito porque tem valor. É necessário ter obras nas mãos, o que apresentar para ele, para viver no reino. Eu quero deixar aqui, ó, no livro de 2 Crônicas 34, fala acerca de uma profetisa chamada Uda, uma mulher muito importante, a qual o rei mandou o exército dele ir até a profetisa e perguntar qual era o direcionamento de Deus para a guerra. Depois vocês vão lá meditar. Por que é que a mulher não pode exercer? Aliás, por que é que ela não pode ter uma patente pastoral, mas ela pode ter boca de Deus? Porque um profeta é boca de Deus. Ele exerce, sim, uma função de liderança. Ele exerce, sim, uma função extremamente importante. Porque um profeta, uma profetisa, ela é boca de Deus na terra. Ela unge um rei. Então, esta mulher Uda aqui, ela era uma mulher importante. Ela fez um papel, ela teve um papel importante na história. Então, nós temos que rever as nossas leituras. Porque texto sem contexto vira pretexto. Nós temos que ler texto em contexto, entender o que estamos lendo. É por isso que a pastora Thalita e eu também costumo passar isso para as minhas ovelhas. Não fica só naquilo que as pessoas falam. Vão ler a palavra. Vão buscar na palavra. Quando alguém tiver passando para vocês uma leitura bíblica, abra a tua Bíblia e acompanhe o que está sendo falado.
Foi igual Faça. o exemplo, né, pastora? Que eu me equivoquei, eu errei. Se não tivesse alguém atento, poderia passar batido, eu não me corrigi. Por isso a Ex- importância de alguém estar acompanhando o texto. Tem que ler, tem que ler. Não pode ficar sem ler as escrituras. Tem que procurar ler as escrituras para que nós possamos entender e não ficar só em texto. Porque é muito fácil pegar um texto isolado, um versículo isolado e dizer, aqui está dizendo isso. Mas espera aí, vamos lá procurar o contexto, vamos ver em que contexto aquilo está sendo falado, para que nós possamos entender a história e saber o porquê foi falado aquilo. Nas cartas paulinas, Paulo nos dá inúmeros exemplos de que as mulheres eram extremamente importantes. E ele também quebrou um protocolo das mulheres aprender que não podia. Como Thalita deixou bem claro aí, foi bem específica. Então não come qualquer alimento, porque vai lhe fazer mal. Procura se alimentar da palavra. Leia a palavra. Nós temos muitas mulheres na Bíblia que fizeram grandes diferenças para o reino. Então não permita paralisar o teu ministério. Deus ele tem um chamado sim na vida das mulheres. E vou trazer um E algo, pastora. Ó, as pessoas que estão com dúvidas das obras, que eu falei para vocês, talvez você ainda não está com o seu odre espiritual alargado para entender, por isso que nem todo mundo pode trazer um conteúdo desse tão aprofundado. Vai lá em é, Apocalipse, Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12, o último livro da Bíblia. Diz assim: E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha só, julgamento é por obra, salvação não, querido, salvação é mérito da graça. Ele veio e já te deu esse passaporte para você entender. Você não pagou nada. Ele pagou um alto preço. Aí no 13 diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Não tem obra, querido. Vai subir para o reino como? Em nome não de pode. Jesus. Aqui, ó. Confronta Se aí não teu espírito apresentar, agora. se não apresentar as mãos cheias, se não tiver nada nas mãos, tem que ter, tem que ter obras. Me mostra as suas mãos. Está escrito, não. E detalhe, eu vou aprofundar um pouquinho mais para o espírito dele ficar, para o espírito tá receber. Agora você vai receber a cereja do bolo. Aqui, se você ler aqui, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E inferno, queridos, não é o lugar que nem eu nem você vai, nem quem está lá. Já, ó, tem pessoas que estão ali no lugar de tormento. Quando vai para o julgamento, não é mais inferno, queridos. Inferno esquece. Você vai para o lago de fogo. É outra etapa. Está escrito em Apocalipse. Leia aqui para você entender. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Acabou. Então tem pessoas que ficam e foi para o inferno. Inferno é um estágio, para você entender. Inferno é para onde a pessoa, o ímpio, fica ali atormentado, sofrendo. Mas o final é lago de fogo. Não tem para onde correr. É comida muito sólida, queridos. Tem coisas que eu falei, não tem como você vir trazer isso, porque tem gente que infelizmente ainda nem nasceu do espírito. Como é que vai entender de mundo espiritual? Pois É, você lê lá o tem Apocalipse, mas lê o contexto. Lê o contexto para vocês entenderem. que ler contexto, tem que ler contexto. A Bíblia nunca nos mostrou que uma vez que aceitou Jesus está tudo bem. Virou tudo mar de rosa. Não é isso. Você aceita Jesus, o sangue dele te purifica, você recebe o Espírito Santo e recebe a, a, a salvação,
Mas só que você tem que guerrear. Você tem Reino que dos céus trabalhar é por comanda isso. força, né, pastora? Tem Agora, o que reino dos trabalhar céus não está por ele. escrito que é homem ou mulher que toma. Quem se É, apodera, quem jejua, quem busca, quem estuda. Por isso que tem pessoas que chegam no ministério, eu nem respondo, me perdoa. Pastora, qual é o seminário que eu vou ser liberta em tudo? Esquece, querido, isso daqui. Isso é sua alma querendo algo, fórmula mágica. Para ter libertação e ter conhecimento, vai depender muito tempo de estudo. é Muito tempo. processo. É um É processo. processo. É processo, não é da noite para o dia. É processo. Não é uma varinha de condão. Não é um conto de fada. É processo. É processo. Tem que abrir mão, tem que orar, tem que jejuar, tem que pagar preço. O céu é Tem tomar que da ler, força. né, pastora? Tem que ler a Bíblia. Ler, mas não é Tem só que ler a é, letra. sim, sim, tem que ler muito. E todos os dias. E se puder, 2, 3, 4 vezes por dia. Porque senão não consegue. Ninguém consegue receber revelação do céu sem ler as escrituras, sem orar, sem jejuar. Tem que ter um alinhamento com o céu. Para receber do céu, tem que estar alinhado com o céu. Sem alinhamento com o céu, não tem revelação. Tem que estar alinhado com os céus. Amém? Vocês gostaram, queridos? O tempo foi 2 horas de culto hoje. 2 horas de culto. É verdade, tem Jael, a irmã tá pondo aí, tem Jael, é verdade. Tem muitas mulheres virtuosas. Olha, mas eu vou falar para vocês aqui, ó. Em nome de Jesus. Foi uma live que nós quisemos trazer para poder deixar salva, como eu falei. Se fosse lá no grupo fechado do Zoom, muitas pessoas não iam participar, porque às vezes não conseguem mexer, tem uma limitação. Mas em nome de Jesus, o que nós pudermos passar, como eu falei, de conhecimento, de vir aqui te mostrar na palavra, voltar no contexto, você entender um pouquinho, nós vamos fazer, tá? Então, como eu falei, não tem uma fórmula mágica, não existe pauta, não existe da noite para o dia você ser liberta de tudo, porque o que vai te libertar é o conhecimento, é todo dia um pouquinho, cada coisa que você aprende, anota. Eu falei para você, eu anoto tudo. E que nem eu me lembrei das obras, porque eu já tinha estudado Apocalipse, mas agora eu precisei. Eu falei, Senhor, me traz a memória. Olha o dom da palavra de conhecimento. Conhecimento é as escrituras, é você ler. Então ele tem que estar ativado. Eu precisei saber, eu busquei, agora não estava grifado, porque essa Bíblia é nova, mas eu sabia que estava em Apocalipse. Então é muito importante você também pedir para Deus ativar esse dom. O dom de conhecimento é disponível para todos. E ele vem através de muita leitura da palavra, tá? Então, eu quero ser agora, pastora, para não ficar muito extenso, agradecer a senhora. Quem queria conhecer minha pastora, minha bispa, em nome de Jesus, é minha mãe espiritual. Vai ter logo, logo, eu falei para eles, vai ter um evento, ela tá para vir para cá, Deus está preparando, a gente está, em nome de Jesus, gerando no espírito. Se ela vier, eu vou avisar vocês, vai ser aberta ao público. Quem quiser vir, vai vir. Quem quiser vir de longe também, para nos conhecer, vai ser uma bênção. Estou gerando no espírito, tá? Estou gerando no espírito. Mas eu aviso vocês, amém? Agora, lembrando outra coisa, vou deixar até salvo para vocês depois, quem não viu, assistir e saber. Na semana que vem não vai ter culto, tá? Porque vai ser o dia do Yom Kippur. Então, não vai ter culto. Naquele dia, na quarta para quinta, a gente já vai estar separada. Outra coisa que eu quero reforçar para eles, pastora, nesse dia, quem está lá no grupo do Telegram e for participar do Yom Kippur, você precisa baixar o aplicativo Zoom e aprender a mexer nele. Porque no dia eu vou mandar o link lá, vai estar disponível para vocês, mas lembrando, não vai ter eu nem Janaína para ajudar. Então, muitas pessoas nos seminários tinham dificuldade
que eles não conseguiam acessar o aplicativo e aí a Janaína ajudava. Só que nesse dia, a pastora vai estar sem celular, para você entender, é um dia que a gente não pode mexer. Então já se adianta, baixa, faz um teste com alguém, pede para alguém mandar um link, tenta entrar, porque naquele dia, se você não aprender a mexer, não vai ter quem te ajude, porque os celulares vão estar desligados, tá? Nós vamos fazer pelo notebook, em nome de Jesus. Vai ser um tempo precioso na presença do Senhor, tá? Vamos ceiar em nome de Jesus? Vamos abençoar eles, né, pastora? Em nome de Jesus. Deixa eu abrir minha ceia, separe sua ceia agora em nome de Jesus. Vamos orar. Depois vai subir para o YouTube. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram. Depois sobe para o YouTube, tá? Louvado seja Deus. Eu moro em Cubatão. Shalom, shalom. Minha pastora é da Bahia. Onde que é o lugar da senhora, pastora? Fala a igreja da senhora onde é, porque se alguém quiser visitar é de lá. Lauro de Freitas. O ministério da pastora é lá em Lauro de Freitas, tá? Depois vocês buscam ela aí, pergunta lá o endereço que ela passa certinho. Quem quiser ela conhecer ela, dá um abraço nela, receber uma unção diferente, vai lá no ministério dela, tá? Vamos ceiar? Abra sua Bíblia aí, por favor. João 6,53. Vamos ceiar em nome de Jesus. João 6,53, a palavra diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também vive em mim. Curve sua cabeça, por favor, em reverência ao Espírito Santo de Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, venho diante, Pai, das cortes celestiais, Pai, como ministra, Pai, de cura e libertação, como pastora, Pai, apresentar, Pai, este culto, Pai, no teu tribunal, apresentar esta ceia, Pai, como um ato profético, mediante a tua palavra, onde ela diz que quem não ceia, Pai, não tem o DNA de Cristo, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos esta ceia e este pão passa a ser o corpo de Cristo, este suco como o sangue do Cordeiro. Senhor, ao nós tomarmos esta ceia, nós estamos ativando o nosso DNA espiritual. Nós estamos fazendo memória, Pai, de tudo que o Senhor fez naquela cruz. Senhor, obrigado, Pai, pelo aquele sacrifício. Eu não tenho como pagar em vida, Pai. Nem após a morte eu tenho como pagar. Mas conta comigo, Jesus. Conta com este povo, Pai, que está sendo levantado na tua presença. Conta, Pai, com os remanescentes, com pessoas que não vai se dobrar a Baal, com pessoas, Pai, que vai confrontar o sistema, porque nós entendemos das Escrituras, Pai, que é o teu coração. Senhor, traz códigos espirituais vindo direto do teu trono. Ativa, Pai, sonhos proféticos, Pai, palavras reveladas. Ativa, Pai, a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para que o teu povo, Pai, possa estar alinhados, Pai, com a nuvem, Pai, com a presença de Deus. Derrama a tua Shekinah, Pai, sobre o teu povo. E eu já te agradeço e eu abençoo, Pai, cada pessoa que esteve conosco, Pai, até este horário, Pai, ouvindo da tua palavra e sendo liberta pela tua palavra, que o que nos liberta, Pai, verdadeiramente é conhecermos os códigos e as entrelinhas do teu coração. E eu já te peço perdão, amiga Espírito Santo, se eu te entristecer nos dias de hoje, Pai, se eu te entristeci com alguma palavra, com algum pensamento, eu peço perdão também por todos que estão aqui, Pai, conosco neste culto, se em alguma forma de pensar, alguma palavra te entristeceu. Senhor, eu quero te apresentar também, Pai, o Yom Kippur, onde um povo será levantado, Pai, na tua presença, onde um povo vai se humilhar, Pai, para nós te mostrar que nós estamos aqui em espírito e em verdade, que nós entendemos, Pai, que o nosso alimento vem do céu e não da terra, que nós estamos aqui dispostos, Pai, disponíveis para que o Senhor nos use, Pai, de uma forma poderosa, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, já te apresentar aquele dia, Pai, que está por chegar. Senhor, eu te apresento também, Pai,
a vida da minha pastora, Pai, da minha bispa. Eu cubro ela em oração, abençoo a vida dela. Eu declaro que sobre o ministério dela será um ministério próspero, Pai. Que o Senhor vai derramar mais códigos, Pai, mais dons sobre a vida dela. Senhor, eu estou aqui para honrá-la, Pai, porque eu entendo sobre o princípio da honra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ativar, Pai, este povo, Pai, o que é honra. Ativa eles no espírito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, também eu te apresento, Pai, o amanhã, Pai, que será, Pai, o seminário de batalha espiritual. Senhor, abençoa cada pessoa que vai participar. Entrega, Pai, um código como nunca visto antes, Pai. Todos os códigos que o Senhor possa me entregar nessa madrugada, amanhã à tarde, Pai, para que eu possa passar para eles, Pai, e ativar mais ainda eles, Pai, mediante da tua presença. Senhor, eu te agradeço, Pai, e apresento esta ceia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Pode comer, queridos, do pãozinho como o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Beba do suco como sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vocês têm que ver Ananias, como está aqui. Ananias é cheio do Espírito Santo. Se Ananias pregasse, ia ser melhor que eu, de tanto que ele é ministrado, pastor. Tá me olhando aqui na cama. Na cartinha do Yom Kippur, eu vou pôr 3 gatos. 3. Vocês não têm ideia do que meu coração está sendo gerado. Queridos, podemos nos despedir em nome de Jesus. Tira um print de mim da pastora. A pastora faz uma pose que eles tiram print para marcar a gente lá no Instagram. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, semana que vem vocês já sabem que não vai ter o culto, porque nós vamos estar no Yom Kippur. Mas eu trago live segunda-feira. Vamos trazer um tema mais profundo em nome de Jesus. E ó, beijo, viu, pastora? Deus abençoe a senhora por ter vindo esse tempo, separar esse tempo para falar com as pessoas aqui que estão no meu ministério. E eu amo todos vocês. Fala que ama a minha pastora também, porque aqui a gente tem que falar que ama um ao outro. Deus abençoe. Eu amo todos. Eles beijo, viu? Beijo, pastora. Fica com Deus. Amém.